Uma Vida de Obediência, de Elizabeth Elliot. A disciplina do trabalho. Não existe um trabalho cristão, ou seja, não existe um trabalho no mundo que seja em si mesmo cristão. O trabalho cristão é qualquer tipo de trabalho, desde limpar o esgoto até pregar um sermão, que é feito por um cristão e oferecido a Deus. Isso significa que ninguém é excluído de servir a Deus. Significa que nenhum trabalho está abaixo de um cristão. Significa que não há trabalho no mundo que precise ser entediante ou inútil. Um cristão encontra realização não no tipo particular de trabalho que ele faz, mas na forma como faz. O trabalho feito para Cristo o tempo todo deve ser trabalho cristão em tempo integral. Os coletores de impostos e soldados estavam entre aqueles que saíram para o deserto para serem batizados por João. Quando perguntaram o que deveriam fazer para provar seu arrependimento, João não lhes disse para desistirem de seus trabalhos e começarem a fazer o que ele fazia. Aos coletores de impostos ele disse: não cobreis mais do que o estipulado. E aos soldados disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Lucas 3, 13 e 14. Essa forma de fazer o trabalho específico deles certamente seria uma direção radicalmente nova. Um cobrador de impostos que não recebesse mais do que o exigido por lei, ou um soldado que nunca intimidasse, nunca chantageasse, nunca protestasse por salários mais altos, seria um não conformista da melhor qualidade. Cada um de nós tem um cumprimento do dever marcado por Deus. Para a maioria dos seres humanos, durante a maior parte da história, tem havido pouca escolha disponível. Tendemos a esquecer isso numa época em que as opções parecem ilimitadas e quando, em geral, o que a pessoa faz significa especificamente a capacidade que ela tem de ganhar dinheiro. O dever, porém, inclui tudo o que devemos fazer pelos outros: arrumar uma cama, dar carona a alguém para a igreja, cortar um gramado, limpar uma garagem, pintar uma casa. Muitas vezes é possível sair do trabalho dessa maneira. Ninguém está nos pagando. É preciso simplesmente fazer aquilo, e se não o fizermos, ninguém o fará. Mas a natureza do trabalho muda quando vemos que é Deus quem marca esse cumprimento do dever. É um serviço para Ele. Quando o vemos, podemos dizer: Senhor, quando foi que eu cortei o seu gramado? Quando foi que eu passei a sua roupa? Ele responderá: quando você fez por um dos meus menores filhos, você o fez por mim. O irmão Lawrence praticou a presença de Deus na cozinha de um mosteiro. Sophie, a esfregadora, limpava pisos para Jesus. Dag Hammarskjöld, como secretário-geral das Nações Unidas, ofereceu seu trabalho a Deus, encontrando nos escritos dos grandes místicos medievais a explicação de como um homem deve viver uma vida de serviço social ativo. Para quem a autoentrega tenha sido o caminho para a autorrealização e que na singeleza da mente e na interioridade tinham encontrado forças para dizer sim a cada exigência que as necessidades de seus vizinhos o faziam enfrentar, e para dizer sim também a cada destino que a vida tinha reservado para eles, amor, essa palavra muito mal usada e mal interpretada, para eles significava simplesmente um transbordamento da força com que se sentiam preenchidos quando viviam em verdadeiro autoesquecimento. E esse amor encontrou expressão natural no cumprimento sem hesitação do dever e na aceitação sem reservas da vida, o que quer que fosse que os trouxesse pessoalmente de trabalho, sofrimento ou felicidade. As primeiras palavras de um diário em 1956 lê-se: diante de ti, Pai, em retidão e humildade, contigo, irmão, e na fé e na coragem, em ti, Espírito, em quietude. Pois vossa vontade é o meu destino. Dedicado, pois meu destino é ser usado, e usado de acordo com a tua vontade. Quais são as exigências que nos são impostas pelas necessidades de nossas famílias ou de nossos vizinhos? Esse é o cumprimento do dever que Deus nos estabeleceu. Para mim, quando eu era uma observadora próxima da vida dos índios da selva, ficou bastante claro que todos eles faziam o que tinham que fazer para sobreviver.
Desde a menor criança que podia caminhar até a velha avó que ainda pegava sua cesta e saía para plantar mandioca na clareira da família, havia poucas escolhas de fato. Eles não se parabenizavam por cumprir seus deveres. Certamente nunca lhes passou pela cabeça que fossem virtuosos por isso. O dever é bom. Quando o fazemos, estamos fazendo bem, mas não estamos ganhando mérito por isso. É errado fazer tantas distinções entre aquilo do qual não podemos escapar de fazer, ou seja, o que é necessário para a sobrevivência, e o que escolhemos fazer. O trabalho diário de 8 horas pelo qual estamos sendo pagos é um dever, bem como uma necessidade física. Muitas coisas que fazemos depois do trabalho, a menos que sejamos pessoas demonicamente egoístas, são trabalho também, muitas vezes para os outros. Os dois são tão diferentes assim aos olhos de Deus? Eu duvido. O trabalho que me foi designado inclui escrever e falar, formas de serviço muitas vezes rotulada como cristão em tempo integral. Mas meu serviço a Deus também inclui tarefas domésticas e de correspondência, e estar disponível para ajudar a família e os amigos a fazerem coisas que precisam ser feitas. Se meu marido precisa de um corte de cabelo ou que uma carta seja digitada, eu estou disponível. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, escreveu Paulo aos Coríntios, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida aos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. 2 Coríntios 10, do 13 ao 15. O que é a nossa esfera de ação? Não podemos descartar o fato da vida moderna. Na realidade, existem muitas escolhas quando se trata de discernir essa esfera. Estejamos certos de que Deus sabe como mostrar a vontade dele, a quem está disposto a fazê-lo. O lugar para começar a descobrir a esfera maior é na esfera menor, na disposição de dizer sim a toda exigência que a necessidade do próximo nos faz enfrentar. Um jovem casal veio me pedir conselho sobre o trabalho da esposa. O homem estava estudando ainda, então era necessário que ela trabalhasse para pagar as contas. Essa é uma das duras realidades atuais e coloca uma tensão em qualquer casamento. Acredito que esse possa ser um acordo viável desde que seja visto por ambas as partes como um expediente temporário, até que seja possível para o marido assumir a responsabilidade que recai sobre os maridos, cuidar de suas esposas, possibilitar-lhes ter uma família e em seguida sustentar essa família. Essa, porém, não foi a maior dificuldade do jovem casal. Ambos viam a situação como temporária, não ideal. O problema era que ela não estava achando seu trabalho muito gratificante. Será que ela deveria correr o risco de deixar um trabalho chato e esperar que o Senhor a levasse a um melhor? Claro que era uma pergunta que eu não podia responder por eles, mas tentei ajudá-los a enxergar a coisa toda de uma maneira diferente. Primeiro, o trabalho dela era uma necessidade econômica, uma vez que ele não podia trabalhar. Qualquer trabalho era melhor do que nenhum trabalho. Em segundo lugar, era um trabalho temporário. Ela não precisava pensar nele como uma carreira. Ela queria ser mãe. Terceiro, e eles não tinham pensado nisso, realização não se encontra em nenhum emprego do mundo. Ela estava enganada em buscar realização ali. Ela achava que o trabalho estava abaixo dela, o que a fazia se sentir super qualificada, uma vez que tinha um diploma que não tinha nada a ver com o tipo de trabalho que fazia e que, portanto, ia ser desperdiçado. Será que ela estava disposta a fazer qualquer coisa que a necessidade atual deles exigisse para o bem de seu marido, como para o Senhor? Será que ela estava disposta a renunciar a todo o pensamento de satisfação pessoal no trabalho e, em vez disso, procurar satisfazer o mestre? Como eu poderia convencê-la de que a satisfação de fazer um trabalho para Deus seria infinitamente maior do que as recompensas que o uso de suas chamadas qualificações poderia trazer? Eu não sei o que aconteceu com eles. Talvez Deus tenha proporcionado uma posição interessante e desafiadora para ela. Caso contrário, espero que tenham aprendido a lição essencial. Interesse e desafio sempre podem ser encontrados em qualquer tarefa feita para Deus. Se nosso trabalho parece estar abaixo de nós, se ele se torna entediante e sem sentido, uma mera labuta, ele pode ser uma forma de ganhar a vida, mas isso não é viver.
Não é a vida de liberdade e plenitude que a vida de um discípulo é projetada para ser. Será que Deus nos pede para fazer o que está abaixo de nós? Essa pergunta nunca mais nos incomodará se considerarmos o Senhor do céu pegando uma toalha e lavando pés. Na época do início da igreja, quando os 12 precisavam de alguém para cuidar da distribuição diária às viúvas, eles disseram que seria um grave erro negligenciarem a palavra de Deus para servir as mesas. Que eles não queriam dizer que o trabalho estava abaixo deles, está claro, pelo tipo de homens que eles procuravam para preencher o cargo. De boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Os próprios apóstolos, lembrem-se, eram leigos sem formação, mas tinham sido claramente chamados ao ministério da palavra. Homens diferentes têm dons diferentes, responsabilidades diferentes, e até mesmo servir as mesas requer o espírito e a sabedoria. Ambos os tipos de trabalho precisavam ser feitos na igreja, e eles procuraram o Senhor para que ele fizesse as nomeações. É especialmente interessante que um dos homens nomeados foi Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, cuja aceitação da responsabilidade pelas viúvas gregas logo o levou a fazer grandes milagres e sinais. Quem sabe, se ele foi o primeiro a conciliá-las e isso em si mesmo foi visto como um milagre? E a falar com tanta sabedoria inspirada que ele despertou o extremo ciúme e ódio irracional da elite religiosa. Ele deve ter sido um homem verdadeiramente humilde para ter aceitado essa primeira tarefa, e um homem muito brilhante para ter causado tamanha impressão como orador. Deus o preparou para o martírio, dando-lhe um trabalho ordinário. Muitas noções tolas sobre o que faz um grande mártir se dissolveriam se traçássemos a história do primeiro mártir da igreja. Capítulo 1. Uma disputa entre gregos e judeus sobre o trabalho das viúvas. Capítulo 2. Estevão nomeado para uma comissão que atendia mesas. Capítulo 3. Estevão começa a fazer milagres. Capítulo 4. Chamado pela sinagoga dos libertos. Capítulo 5. A defesa e visão de Estevão do Filho do Homem. Capítulo 6. Apedrejado até a morte. O que constitui uma grande obra para Deus? Por onde ela começa? Sempre com humildade. Não em servido, mas em servir. Não na auto-atualização, mas na auto-entrega. Certa vez houve uma fórmula que garantia prevenir o tédio. Ela deve conter 1. Algo para fazer. 2. Alguém para amar. 3. Algo pelo qual esperar. O cristão tem tudo isso em Cristo. Um trabalho, um mestre e uma esperança. No entanto, com que facilidade nos esquecemos disso? Um dos resultados da queda é que perdemos de vista o significado das coisas e começamos a ver o mundo como monótono e opaco, em vez de enxergá-lo como carregado de glória. O que as outras pessoas estão fazendo parece muito mais interessante e emocionante do que o que temos que fazer. Não há magia em rotina, nós pensamos, mas a dela parece invejável. Se Estevão tivesse colocado seu coração no trabalho de milagres e sinais, ou em tornar-se um brilhante apologeta, dificilmente estaria disposto a aceitar uma nomeação no Conselho do Bem-Estar. Isso, no entanto, foi o que aconteceu para ele naquele momento. Havia uma necessidade e ele foi chamado para preenchê-la. Ele disse sim, seu coração estava fixado em uma coisa, na obediência a Deus. Ele foi considerado digno de sofrer porque estava disposto a servir. Estevão não elevou sua alma à vaidade, sonhando em alcançar um lugar de alta distinção na história da igreja. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmos 24, 3 e 4. Ofereçamos o nosso trabalho como oferecemos nossas mãos, nossos corações, nossos corpos. Um sacrifício aceitável, porque é ofertado àquele que é o único que pode purificar. Sem essa oferta, a coisa morre. A morte, a falta de vida, o tédio são inevitáveis. Mesmo o trabalho de escrever pode tornar-se monótono para muitos. Parece maravilhosamente empolgante. Eu sei, porque eles vêm até mim com olhos brilhantes e falam sobre como deve ser maravilhoso. Espero escrever um livro algum dia, dizem eles. Quando tiver tempo, quando as crianças estiverem maiores, quando eu me aposentar. Eu os encorajo a fazer isso com toda certeza. Mas se eles perguntarem se eu amo escrever, se é puro prazer, se alguma vez eu acho difícil, devo admitir que para mim o processo é sempre difícil. Devo me obrigar a enfrentá-lo dia após dia. Ontem, por exemplo, foi ruim. Tive o dia todo para mim em um lugar tranquilo. Não havia a menor chance,
salvo alguma emergência de qualquer interrupção. Eu sabia o que tinha que fazer, tinha as anotações preparadas. Eu tinha a máquina de escrever, o papel, o lugar para trabalhar. Estou em excelente saúde, a temperatura estava perfeita, não muito quente, não muito fria. Se você não consegue trabalhar em condições como essas, não se pode trabalhar de forma alguma. Eu estava sempre dizendo isso a mim mesma. Mas eu não tinha vontade de trabalhar. Tudo se resumia a isso. Eu estava inquieta, distraída e desgostosa comigo mesma. Eu me perguntava se eu tinha chegado ao meu limite, como diziam os ingleses. Talvez eu realmente não tivesse nada a dizer. Afinal de contas, tudo tinha sido dito, é claro, e talvez tudo tivesse sido dito por mim. Eu estava me repetindo. Ai de mim! Além disso, se não tivesse sido dito, o que eu sabia sobre o assunto afinal? Os pensamentos de que provavelmente ainda havia alguns leitores por aí que gostariam do que eu escrevi e que eu tinha acabado de receber outra carta de uma amável editora expressando interesse no que eu poderia escrever não ajudaram muito. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Eclesiastes 12:12. Foi o único versículo que falou alto e claro para mim. Pensei em todas aquelas livrarias cristãs cheias com a avalanche de livros brilhantes que são despejados diariamente nas prensas, nas brochuras coloridas e anúncios de página inteira para o mais novo blockbuster. Lembrei-me de algumas estatísticas deprimentes que eu havia lido. Aos 16 anos, a maioria das crianças já passou de 10 a 15 mil horas assistindo televisão. 74% dos adultos americanos não leem um único livro de um ano para o outro. Somos o país com mais não leitores no mundo industrializado. Imaginei a gigantesca convenção de livrarias a qual comparecerei dentro de algumas semanas. Novamente digo, por que acrescentar mais um livro à pilha? O trabalho, que certamente é um dos mais agradáveis do mundo, nem sempre tem muito apelo para aquele cuja profissão é o trabalho em questão. Esse é exatamente o ponto ao qual precisamos nos ater. O inimigo tem muitos meios de entorpecer o brilho, nos distraindo, nos deixando entediados com o que nos é dado para realizar, fazendo com que pareça não ter valor algum. É difícil ter em mente o caráter espiritual do nosso trabalho, pois há caráter espiritual em todo o trabalho que Deus nos dá. Isso requer proteção espiritual. Potestades e forças espirituais estão contra nós para nos arrastar para baixo, para o desencorajamento, a repugnância e o desespero. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deve ser nossa oração. Precisamos de ajuda. Podemos escrever o livro, vender a apólice, cozinhar a refeição, fazer o trabalho, o que quer que seja. Mas haverá dias em que o faremos sem entusiasmo e outros em que faremos desanimadamente. Se o trabalho estiver ensopado em oração, a beleza estará lá. O trabalho será estabelecido. O trabalho é uma bênção. Deus arranjou o mundo de tal forma que o trabalho seja necessário e Ele nos dá mãos e força para fazê-lo. O gozo do lazer não seria nada se tivéssemos apenas lazer. É a alegria do trabalho bem feito que nos permite desfrutar o descanso, assim como são as experiências de fome e sede que fazem da comida e da bebida tão prazerosas. Nunca apreciei o tremendo valor terapêutico do trabalho, até que perdi meu primeiro marido. Desde então, me perguntaram dezenas de vezes: como você conseguiu se obrigar a voltar para a selva? Duvido que eu pudesse ter me obrigado a voltar. Eu não voltei, eu fiquei. Havia trabalho a ser feito, muito trabalho e não havia mais ninguém para fazê-lo. Todos os dias, desde o primeiro dia após a notícia final de que 5 homens estavam mortos, eu estava lotada de afazeres. Meu bebê, minha casa, uma pista de aterrissagem para manter, índios para ensinar e empregar e para visitar, e aplicar injeção, e aconselhar e ajudar. Trabalho de tradução e correspondência preenchiam o tempo que eu poderia ter usado para sentir pena de mim mesma. A morte do meu segundo marido, um longo e agonizante processo, me fez indizivelmente grata a Deus pelo simples e comum trabalho doméstico. Somente cozinhar para Addison e ocupar meu cérebro com cardápios que ele seria capaz de desfrutar pelo menos um pouco. E limpar a casa, lavar seus pratos, roupas e lençóis, carregar bandejas, monitorar seus remédios e responder às suas cartas que me fizeram passar por aquele processo, eu me encontrava agradecendo a Deus por uma pilha de pratos ou de roupa para lavar. É aquele para quem o trabalho é feito que dá significado ao trabalho.
Claro que eu não estava pensando em frigideiras ou em detergentes para lavar roupa quando estava fritando um ovo ou lavando a louça. Eu estava pensando em Ed. No entanto, conforme a doença avançava, ele ficava extremamente deprimido e não queria mais comer, ou ter alguém lendo para ele, ou ser banhado, vestido ou cuidado de qualquer forma. Para ele, eu era como o perturbador de Israel, e ele mesmo me disse isso. No entanto, o trabalho ainda tinha que ser feito. Mesmo quando ele estava no seu pior momento e eu mal conseguia passar um dia, o trabalho estava lá. E pela graça de Deus, eu o fiz. Quando me lembrei de olhar para cima ao invés de olhar ao meu redor, oferecer trabalho ao Senhor foi muito mais fácil e mais agradável. Há muitas pessoas que não têm ninguém na terra para quem fazer seu trabalho. O patrão é uma mulher difícil de ser evitada a todo custo. Não há família em casa esperando o pagamento. Ninguém realmente se importa se gostam de seu trabalho. Ninguém lhes agradece. O que a disciplina do trabalho significa para essas pessoas? O que Paulo tinha a dizer aos escravos da igreja de Colossos deve nos ajudar aqui. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fossem ao Senhor, e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Colossenses 3, 22 a 24. Tento imaginar como seria ser um escravo durante o tempo do Império Romano. Nós que vivemos em um país livre no presente século, trazemos à nossa imaginação muitos fatores que provavelmente não nos incomodavam na época. Poucos, suponho, pensaram muito sobre a questão moral da escravidão. Muitos estavam contentes de ter outra pessoa no comando de suas vidas, como muitos hoje estão contentes mesmo que não queiram o rótulo de escravos. No entanto, estou bastante segura de que dar toda a obediência ao mestre terreno não foi mais fácil para os escravos do primeiro século do que é para os empregados e ou discípulos do século XXI. Sem dúvida, foi muito mais difícil. Trabalhar com uma mente única por reverência ao Senhor sempre foi difícil. Se por alguma razão o inimigo de nossas almas preferisse que tivéssemos uma mente dupla e víssemos apenas o chefe humano com todos os seus fracassos, se houvesse um feitor agitando um chicote durante 14 horas por dia, imagine colocar todo o seu coração nisso. A atitude cristã em relação ao trabalho é verdadeiramente revolucionária. Pense no impacto que faria a economia e a todo o tecido da vida se a pergunta fosse feita diariamente na cozinha, no escritório, na sala de aula, na fábrica. Quem é seu mestre? E a resposta dada fosse: Cristo é meu mestre, de quem eu sou escravo. Isso transformaria em um golpe não só a atitude do trabalhador em relação ao patrão, mas sua atitude em relação àqueles que trabalham com ele. Ele não mais estaria planejando maneiras de superá-los, enganá-los, ganhar preferência sobre eles aos olhos do patrão. O trabalhador não estaria procurando maneiras de escapar do trabalho do qual não gosta, deixando para o outro fazer. Isso mudaria a atitude dele em relação ao trabalho em si, porque ele o faria não para mostrar, não para ganhar promoções ou bônus, ou elogios, ou pela viagem gratuita a Las Vegas, mas o faria com uma única mente, por Cristo. Isso mudaria a qualidade do trabalho, pois ele tem um mestre que vê o que nenhum outro supervisor poderia detectar. Não apenas cada detalhe do trabalho feito, mas as intenções do coração. O artífice saberia que o trabalho, por mais degradante que fosse, por mais rotineiro, humilde que fosse, realmente importa. Ele será notado. Quando Lars e eu subimos a torre da Catedral de Norwich, descobrimos bem acima na escadaria mais estreita e escura algumas pequenas faces esculpidas na pedra. Quem foi o artífice que as esculpiu? Para quem? Será que ele esperava que o público reconhecesse seu trabalho em um lugar tão obscuro? Ele deve ter feito isso para Deus. Pense no brilho que haverá no lugar onde o trabalho é feito por Deus. Pense na paz dentro do coração do trabalhador que leva o trabalho até Deus. O trabalho em si não é apenas uma bênção. A capacidade de trabalhar é um dom. Pergunte a Johnny Erickson Tada. Ela está paralisada. Ela não pode mais fazer o trabalho normal dado ao resto de nós, mas aprendeu
através da prática e da disciplina excruciante, a fazer as coisas de maneira extraordinária. Ela pinta, segurando o pincel em sua boca. Ela dirige uma van especialmente adaptada às suas necessidades. Ela escreve livros, viaja, fala, trabalha para os deficientes físicos. Vê-la fazer essas coisas contra tais adversidades me toca consciente de que bênçãos que eu tomava como garantidas. Minhas pernas me levam para onde quero ir. Minhas mãos seguram um aspirador, meus dedos trabalham, todos os 10, para arrumar meu cabelo, amassar o pão, tocar piano, digitar. Cada habilidade separada é um dom. Moisés foi um grande homem, muito dotado, escolhido para tirar o povo de Israel da escravidão, a quem o padrão do tabernáculo foi mostrado no Monte Sinai. Faça-me um santuário, faça uma arca, faça uma mesa, faça um candelabro, faça os pendentes, faça um véu. Quem executaria as intrincadas instruções? Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para o entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, e ele a Aholiabe, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Êxodo 35, do 30 ao 36. A regra de São Bento para os monastérios afirma que o primeiro grau de humildade é a obediência sem demora. Mas essa mesma obediência só será aceitável a Deus e agradável aos homens, se o que é ordenado for feito sem hesitação, sem demora, sem tibieza, sem murmuração ou sem objeção. Pois obediência dada aos superiores é dada a Deus, pois ele mesmo disse: Quem vos ouve, ouve a mim. E os discípulos devem oferecer sua obediência com boa vontade, pois Deus ama quem dá com alegria. Pois se o discípulo obedece com má vontade e murmura, não necessariamente com seus lábios, mas simplesmente em seu coração, então mesmo que ele cumpra a ordem, seu trabalho não será aceitável para Deus, que vê seu coração murmurar. O padre Judas, do priorado de São Gregório, escreve: A bênção à mesa em nossa refeição do meio-dia aos domingos é diferente da refeição diária. Os 2 monges que estiveram servindo mesas durante a semana acabam de terminá-la dizendo juntos um versículo do Salmo 86. Abençoado sejais, Senhor Deus, porque me ajudaste e me fortaleceste. Acho que esse momento é solene e afetuoso. Ele tipifica o tipo de vida a qual nós nos entregamos, uma vida que investe em ações ordinárias, cotidianas, com significado espiritual. É um conforto saber que quando ministramos as necessidades dos outros, mesmo que o ministério seja apenas a busca de alimentos para eles comerem e tirar seus pratos usados, estamos nos apropriando da graça de Deus ao fazer. É um luxo legitimamente agradável vir almoçar ou jantar, sentar-se e comer e sair sem ter que fazer mais nada a respeito. No devido tempo, chegará o momento em que será sua vez de ser o que serve. Mas isso não precisa tornar o descanso um presente menos agradável. É útil aprender a ter a devida facilidade, tanto no corpo quanto no espírito. Os versos do Salmo na bênção dominical não são um pouco exagerados? Ó Deus, apressa-te para me salvar. Ó Senhor, apressa-te para me ajudar. Parece um empreendimento arriscado. Abençoado sejas, ó Senhor Deus, porque me ajudaste e me fortaleceste. Nós conseguimos, passamos por isso. Mas talvez não, se lembrarmos que ministramos com o poder do próprio Deus. Realizar um ministério em qualquer nível é um passo audacioso. Quase nunca é preciso mais humildade do que quando se está sendo útil. O corpo que eu estou ajudando a manter vivo está destinado a uma gloriosa ressurreição. A pessoa a quem estou levando um prato de comida é alguém a quem é uma honra servir, pois ele foi convidado a comer e beber na mesa de um rei. Um cristão é caracterizado por uma vontade de trabalhar. A preguiça era uma ofensa tão grave que Paulo disse aos Tessalonicenses que se distanciassem de qualquer um que caísse em hábitos ociosos.
Ele próprio nunca havia aceitado pensão ou alojamento de ninguém sem pagar por isso. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. 2 Tessalonicenses 3, do 8 ao 12. Não muito tempo atrás, uma jovem me pediu para orar para que ela encontrasse um emprego. Enquanto conversávamos, soube que ela, que estava no seguro-desemprego há 2 anos, queria muito trabalhar no rádio e na televisão, mas até o momento não tinha encontrado nada nessa área. Sugeri que ela provavelmente poderia encontrar um trabalho de limpeza. Ela ficou chocada e ofendida. Mas eu tenho mestrado. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, foi a palavra de Paulo, não minha. E presume que se aplicaria a uma mulher que não tem ninguém para alimentá-la, a não ser o governo federal. O caso da jovem mulher não era de incapacidade de trabalhar, mas por causa da saúde precária ou do cuidado de pequenas crianças. Ela simplesmente não estava disposta a trabalhar, a não ser que ela gostasse do trabalho. Nunca digamos: Deus não me deu nada para fazer. Ele deu, Ele está à sua porta. Faça-o e Ele lhe mostrará outra coisa. Desejamos que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Hebreus 6, 11 e 12. Quando eu estava na 6ª série, um dos nossos exercícios de caligrafia foi este verso, que tem tocado em minha mente desde então. Se uma tarefa for iniciada, nunca deixe até que seja completada. Quer seja grande ou pequena ocupação, faça-a somente de todo o coração. Terminaremos nosso curso com alegria se nos mantivermos fiéis à tarefa. Podemos dizer como Jesus disse: consumei a obra que me confiaste para fazer.